Regionais do sul do estado elegem prioridades para o orçamento de 2015. A Comissão de Saúde debate comércio e consumo de suplementos e anabolizantes em Santa Catarina. Instalada na Assembleia a CPI que vai investigar a compra de um imóvel sem licitação pelo Ministério Público. E mais as discussões do 5º Fórum de Energias Renováveis e Consumo Responsável. Agora no Notícias da Semana. Deputados que percorrem o estado para as audiências públicas do orçamento regionalizado chegaram esta semana ao sul catarinense. Eles ouviram da população quais prioridades serão incluídas na peça orçamentária do ano que vem. Prefeitos e vereadores dos municípios que integram a Regional de Criciúma escolheram como obras prioritárias que deverão constar no orçamento do estado do ano que vem o desassoreamento dos rios, a construção de clínicas de reabilitação para dependentes químicos e a pavimentação da SC 440 no trecho entre Uruçanga, Santana e Barro Branco. Essas obras são fundamentais, eu acho que é importante essa parte democrática da Assembleia, visitar os municípios, fazer o orçamento regionalizado e aí a gente vai elencando as prioridades. É claro que, se for contar tantas obras do governo do estado na região, tem obras muito importantes, obras decisivas, mas elas estão concluídas, em fase de conclusão. Nós já estamos buscando o que vai acontecer no ano que vem, no outro ano. Então acho que ser democrático, escutar por parte da Assembleia todos os municípios, as pessoas abertamente, eu acho que é a principal ação, né, da Assembleia, e concluindo essas obras a gente fica feliz também porque vai contemplar uma parte muito grande do sul de Santa Catarina, que é essa rodovia que vai até o Barro Branco. Já os municípios da Regional de Araranguá elegeram 3 obras de infraestrutura rodoviária: a pavimentação da SC 100, a chamada rodovia Interpraias, do acesso sul a Arroio do Silva, e da SC 446 no trecho entre Forquilinhas e Maracajá. São obras de integração, né? São obras que não beneficiam só um município, a região como um todo. Então são muito importantes, né? Que seria a Interpraias, que mexe com todo o turismo da nossa região. O acesso subalneário Arroio do Silva, Araranguá, BR-101 também, que mexe com toda a região. Né? E também Forquilinha, Maracajá, né? Na verdade, que vai dar integração só de Forquilinha à nossa região. Então são importantes. Né? E só quero deixar registrado que o orçamento regionalizado, há 3, 4 anos atrás, as 3 obras que eram prioridade, todas já saíram do papel, já iniciaram. Agora nós temos novas prioridades. Então o orçamento regionalizado está dando grandes resultados. As audiências deste ano encerram o ciclo iniciado em 2011, que escolheu 12 prioridades de cada região para o plano plurianual. No período, na Regional de Criciúma, já foram executadas 5,9% das obras eleitas nas audiências públicas, outros 64,7% estão em andamento e 17,5% estão planejados. Já na Regional de Araranguá, 40% estão em execução e 50% está em fase de planejamento. Quase 60% das nossas emendas regionais do orçamento são infraestruturas rodoviárias, portanto é um alto valor e além disso o tempo para a sua realização. Mas aqui mais uma vez a nossa 5ª audiência pública em Criciúma, eu saio daqui muito satisfeito, porque nós atingimos um dos principais objetivos também da audiência pública, é o debate. Né? A discussão local, interna, do que é mais prioridade, do que é mais urgente. E aqui tivemos inúmeras discussões. Obras de infraestrutura foram as favoritas entre os municípios que integram as secretarias regionais de Braço do Norte, Laguna e Tubarão. A Regional de Braço do Norte escolheu como prioridades a construção do anel viário no município, a aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros e a construção da rede de fibra ótica para o monitoramento eletrônico. Braço Norte corta aí praticamente Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, são vários municípios. Agora com a pavimentação da Serra do Corvo Branco terá também o trânsito bastante aumentado, né, bastante elevado. Então essa é a preocupação e por isso a gente destaca aí a construção do contorno viário do município de Braço Norte. Até porque nós temos já e assinaremos nos próximos dias um convênio para a contemplação do projeto. O projeto do anel viário, o governo do estado já é parceiro e nós estaremos nos próximos dias esse convênio com o município de Braço Norte para a elaboração do projeto do contorno anel viário do município de Braço Norte.
Para a Regional de Laguna, foram escolhidos o desenvolvimento de estudos para implantação e instalação de usinas eólicas na região, a pavimentação do acesso da BR-101 à Praia do Mar Grosso, em Laguna, e a pavimentação da SC-437 no trecho entre a BR-101, Pescaria Brava e Imaruí. Sem dúvida, a 437 interliga o município de Pescaria Brava a Imaruí e traz o desenvolvimento de toda aquela região. Para nós é fundamental esse acesso asfaltado para que a gente possa também desenvolver o turismo naquela região. Pescaria Brava é um município novo, com um ano só de fundação, e nós precisamos desenvolver aquelas regiões. Obras viárias também foram a preferência dos municípios que integram a Regional de Tubarão. As escolhidas foram a construção de uma ponte ligando Capivari de Baixo a Tubarão, a pavimentação asfáltica da rodovia que liga 13 de Maio, Rio Vargedo e Morro da Fumaça e a pavimentação asfáltica da rodovia Ageu Medeiros, ligando Tubarão e Laguna ao Farol Santa Marta. Asfaltamento da rodovia Ageu Medeiros, ela finaliza o projeto Serra Mar, ou seja, nós temos hoje o asfaltamento de Pedras Grandes a Orleans já bem adiantado, quase concluído, e vai faltar o trecho Tubarão até a Interpraia, até o mar, né? E com isso, então, nós completaremos aquele sonho antigo da região para o seu desenvolvimento turístico, que é a rodovia ligando a serra até o mar, passando por Tubarão. Ainda no sul do estado, destaque para o 15º Congresso Estadual das APAES. O evento reuniu representantes das 190 associações de pais e amigos dos excepcionais de Santa Catarina. E este ano teve o apoio da Assembleia Legislativa. Os alunos da APAE de Tubarão deram as boas-vindas para mais de 1.500 pessoas que participaram da cerimônia de abertura do 15º Congresso Estadual das APAES. Com o tema Desenvolvendo Competência para uma Atuação Consciente, o evento reúne representantes das 190 APAES do estado. Esse congresso ele é muito importante para todos nós, principalmente para os nossos funcionários, porque eles estão se capacitando. Nós temos um nível de palestrantes excelente vindo para o congresso, que vai auxiliar em muito no dia a dia das APAES de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, é apoiadora do Congresso. De acordo com o deputado José Ney Ascari, presidente da comissão, a Alesc é sensível às necessidades dos deficientes do estado. Por isso, é parceira de entidades que trabalham nesse sentido. Além de legislarmos, de fiscalizarmos, de nos envolvermos com os assuntos de investimentos para as nossas regiões, para as nossas comunidades, é fundamental fazermos essa interação, essa parceria com instituições que trabalham fortemente a inclusão, como é o caso da Federação Catarinense das APAES, através das quase 200 APAES espalhadas em Santa Catarina. Por isso que a Assembleia é muito sensível a essa causa, mais uma vez, decidiu por uma parceria muito forte. O objetivo do Congresso é debater e buscar novas alternativas para melhor atender os alunos das APAES. Por ter se destacado no atendimento e na busca de novas tecnologias, a APAES de Tubarão se tornou referência no estado. Para a presidente Noilda Fogaça, dedicação, comprometimento e qualificação profissional precisam fazer parte dos objetivos de todas as APAES do estado. Eu acho que isso tem em todas as APAES, essa dedicação que os profissionais têm com os alunos, mas a gente procura estar sempre reforçando, estar sempre fazendo cursos, estar sempre melhorando o entendimento do professor com o aluno, do técnico com o aluno, para que eles cada vez mais eles tenham êxito, porque uma APAE só existe porque nossos alunos existem e nós só existimos dentro de uma APAE para fazer o melhor para esses alunos. Além do 15º Congresso, acontece também o 6º Fórum de Autodefensores e 2º Encontro de Presidentes das APAES de Santa Catarina. Uma vasta programação foi elaborada para atender às necessidades das instituições. A primeira palestra do Congresso, ministrada pelo médico Rui Fernando Piloto, abordou a prevenção das deficiências, quais as causas e como evitá-las. O que nós nos propusemos a falar aqui são as formas de prevenção das deficiências, né? Existem algumas
que a gente pode explicar para a comunidade e evitar. Por exemplo, evitar que uma senhora, ao ficar grávida, faça uso abusivo do álcool. Quer dizer, o álcool está formalmente contraindicado para uma senhora que quer planejar uma gestação. Infelizmente, às vezes tem garotas que engravidam sem planejar. 56% engravidas sem se preparar. Daí eu me pergunto assim, o que nós vamos fazer no pré-concepcional se ela já aparece grávida? Então é uma questão cultural que nós temos que levar, trazer para as professoras, elas passarem para as alunas do 2º grau. Quer dizer, é um trabalho de formiguinha, mas que eu acho que vai surtir um efeito a longo prazo. Já na Comissão de Constituição e Justiça, a semana foi de deliberações. Deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei que institui o Sistema Integrado de Informações de Violência contra a Mulher. Através de relatoria do deputado Neudi Sareta, do PT, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que cria em Santa Catarina o Observatório da Violência contra a Mulher. A matéria, de autoria da deputada Ana Paula Lima, também do PT, busca reunir os dados em uma única ferramenta, com o intuito de formular as políticas públicas contra a violência doméstica. De acordo com a matéria, a falta de estatísticas e de entrosamento entre os dados de diferentes órgãos de proteção à mulher faz com que Santa Catarina não tenha um mapeamento real da situação no estado. Por isso que esse projeto que aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, ele vai ordenar, organizar e nós vamos detectar o número de violência em que partes do estado e daí sim podermos fazer políticas públicas para enfrentarmos a violência. Ainda no âmbito da comissão, foi aprovado o projeto de lei que cria o Conselho Estadual da Juventude. A matéria tem como objetivo ouvir as demandas apresentadas pelos jovens catarinenses e trabalhar no sentido de otimizar as ações públicas, beneficiando esta parcela da população. O Conselho tem também por finalidade atuar como fórum para a discussão sobre a juventude catarinense e articular ações governamentais, conforme relatou o deputado Jean Kuhlmann, do PSD. Esta matéria é extremamente importante para que você possa permitir com que a juventude de Santa Catarina possa se organizar, possa buscar os seus direitos, possa criar suas políticas públicas fundamentais para que a gente tenha uma juventude consciente, mas acima de tudo uma juventude ajudando a construir um estado mais justo, um estado melhor. Por isso essa matéria é tão importante. Depois do intervalo, Notícias continua destacando o trabalho das comissões. E ainda a instalação da CPI, que vai investigar a compra de um imóvel sem licitação pelo Ministério Público do Estado. Notícias volta já. O comércio e o consumo de suplementos nutricionais e esteroides anabolizantes em Santa Catarina voltou a ser tema de debates entre os deputados na semana que passou. O assunto foi discutido durante a primeira semana estadual de vigilância sanitária promovida pela Comissão de Saúde. A audiência pública, que aconteceu no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, reuniu representantes da Comissão de Saúde da Alesc, da Anvisa em Santa Catarina, do Conselho Regional de Nutricionistas, da Polícia Federal, dos Correios e da Vigilância Sanitária do Estado, além de profissionais e estudantes da área da saúde. O evento serviu para discutir o comércio e o consumo de suplementos nutricionais e esteroides anabolizantes. É bom distinguir que suplemento alimentar é uma coisa, que o nutricionista é o profissional capacitado para fazer a prescrição, enquanto anabolizante é hormônio e a orientação tem que vir do médico. Então a nossa preocupação é realmente de estar fazendo essa regulamentação do que vem acontecendo para que as pessoas não consumam de maneira indevida, não tenham acesso a esse tipo de componente com riscos à saúde do ser humano. A audiência pública faz parte da programação da primeira semana de vigilância sanitária na Alesc, que durante 3 dias reuniu profissionais, gestores públicos, entidades e órgãos governamentais para discutir temas relacionados à vigilância sanitária em Santa Catarina.
O objetivo primordial é abrir um canal mesmo de comunicação entre o sistema e a Assembleia, e a sociedade tira proveito disso. Nós precisamos regulamentar e cuidar muito, não é, desde a questão da prescrição, mas que também os consumidores sejam muito bem informados sobre o que significa cada um desses produtos, qual é a indicação precisa, não é, e quais são as contraindicações. A semana que passou também foi marcada pelo anúncio da liberação das obras da construção da 4ª pista da BR-101 no Morro dos Cavalos, em Palhoça. A licença de instalação foi assinada nesta sexta-feira. O anúncio da emissão da licença foi oficializado pela ministra Idely Salvati, que esteve em Santa Catarina. No documento assinado pelo presidente do IBAMA, Volney Zanardi Júnior, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente autoriza o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a iniciar as obras da 4ª pista da BR-101 no Morro dos Cavalos, em Palhoça. Parte do trecho continua em pista simples e, devido ao afunilamento, é considerado o mais crítico da rodovia. Como a empresa responsável pela execução dos trabalhos já foi escolhida, as obras terão início imediato. A licença é de instalação das obras, inclusive já concedido também a licença para supressão da fauna e flora, que normalmente é algo, lembra a história da 470, que acabou atrasando, né, o início, exatamente porque a licença de supressão de fauna e flora não estava concluída. Então, a empresa contratada, a licença de instalação dada, dinheiro já disponível, até porque o dinheiro é um valor irrisório, né? Nós já investimos, já pagamos, o governo federal já aplicou mais de 1,5 bilhão na duplicação da BR-101, e então não é esses 6, 7 milhões que custa esta obra que fará qualquer diferença. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos dentro de 6 meses contados a partir do início das obras. A construção de uma 4ª pista no local é uma solução temporária até a construção de 2 túneis no Morro dos Cavalos. A obra prevista no projeto de duplicação da BR-101 segue no aguardo de uma definição junto à FUNAI, já que a área é considerada indígena. Segundo a ministra, o acordo para a construção da 4ª pista abre caminho para a solução definitiva do trecho. Na questão do túnel, já pode ser feita a licitação agora, né? Já tem a licença técnica para abrir a licitação, contratar daí, né? Definir, contratar a empresa que vai construir o túnel, e aí, como eles já deram o ok nesta primeira parte aí da 4ª pista, aí já teremos também, acho que um bom caminho andado para a licença de instalação da obra dos túneis. Acreditamos que até o final do ano nós teremos a 4ª pista pronta e finalmente desencalhada, né, o início da obra do túnel. Na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a discussão girou em torno da luta pela transformação da Praia Grossa em Itapema em monumento natural. A mobilização desta vez foi encabeçada por vereadores e líderes comunitários. A reunião é resultado da audiência pública realizada pela comissão no último dia 30 em Itapema, para debater o projeto de lei de autoria do deputado Sargento Amaury Soares, que prevê a transformação da Praia Grossa em monumento natural para a preservação da paisagem e da biodiversidade do lugar. Os representantes da comunidade de Itapema vieram à sede do Poder Legislativo Estadual para entregar uma série de documentos exigidos pelos parlamentares durante o encontro. Foi feito todo o levantamento das espécies em extinção, a mata que estado que está, e também o levantamento socioambiental da unidade de conservação que foi criada em Itapema também, porque nós estamos enfrentando um problema, inclusive com o poder local tentando revogar essa unidade de conservação, até baixou um decreto revogando, a gente conseguiu através da justiça anular esse decreto e estamos na discussão. É importante conhecer todos os lados, tanto dos empreendedores quanto também dos moradores do município de Itapema, para ser justo na relatoria desse projeto. Na sequência, os parlamentares trataram de um tema que vem mobilizando a comunidade de pescadores e proprietários de pequenos trapiches no estado. O embate começou no ano passado, quando o Ministério do Planejamento lançou uma portaria visando regulamentar todos os trapiches, marinas e deques públicos e privados do país. A medida exige a mesma documentação, tanto de grandes estruturas de atracação como de pequenos trapiches para 2 ou 3 barcos de pesca artesanal. A documentação necessária para legalizar essas estruturas custa mais de R$ 5.000, inviabilizando a regularização. Essa reunião
tem como objetivo a gente fazer uma proposta para encaminhar para Brasília, para o Ministério do Planejamento, mais precisamente para o SPU de Brasília, para modificar essa portaria. A CPI que investiga a compra de um imóvel sem licitação pelo Ministério Público do Estado foi oficialmente instalada esta semana. Os trabalhos começaram com a eleição do presidente e do relator do colegiado. A reunião foi presidida pelo deputado Volney Morastone, do PT, o mais idoso entre os integrantes da CPI. O parlamentar conduziu os trabalhos até a eleição do deputado Mauro de Nadal, do PMDB, como presidente e do deputado Jailson Lima, do PT, como relator da CPI. Também integram a comissão os deputados Edson Andrino, do PMDB, e Sargento Amaury Soares, do PSOL. O objetivo da comissão parlamentar de inquérito é investigar a compra de um terreno sem licitação pelo Ministério Público de Santa Catarina. O imóvel, no valor de 123 milhões de reais, deverá abrigar a nova sede da instituição. A denúncia foi feita pelo deputado Jailson Lima. Ele renunciou ao cargo de 4º secretário da mesa da Assembleia para poder integrar a CPI, oficialmente instalada durante a reunião. Os parlamentares já receberam do deputado Jailson Lima uma grande quantidade de documentos reunidos para o início das investigações. O presidente destacou que não se trata de uma CPI contra o Ministério Público. Nós não estaremos aqui, através dessa CPI, investigando promotores de justiça, não estaremos investigando a vida de promotores de justiça, muito pelo contrário, é um fato único e específico, que tem seus desdobramentos, ou seja, vários procedimentos que obrigatoriamente teriam que ter sido feitos no momento da aquisição deste terreno. Então, o que é que a CPI vai fazer? É justamente averiguar se esses procedimentos estão todos dentro de um processo de legalidade, transparência e respeito com o recurso público do catarinense. Durante esta primeira reunião da CPI, ficou definido que os 5 parlamentares que integram a comissão deverão se reunir todas as terças e quartas-feiras a partir das 5 horas da tarde, para dar encaminhamento às investigações. O relator, deputado Jailson Lima, quer fazer desta a CPI mais rápida do país. Eu estou convicto de que o primeiro a ser chamado deverá ser o corretor, que fez o trâmite da venda desse imóvel, que se chama Orlando Becker, que inclusive é tratado nos jornais de Santa Catarina como supercorretor, porque ele já havia vendido outro imóvel também para o Ministério Público de 53 milhões de reais sem licitação. E veja ainda hoje, o Parlamento realiza a 5ª edição do Fórum de Energias Renováveis e Consumo Responsável. Notícias volta já, não sai daí. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, participou esta semana da reunião da Comissão Estadual da Verdade, que investiga os crimes da ditadura militar. Ele chegou a ser preso e teve o mandato cassado por 2 vezes. O maior crime da ditadura militar é a alienação das gerações. Essa é a avaliação do ministro do Trabalho, Manuel Dias, sobre o período que ele considera negro na história brasileira. O ministro participou da reunião da Comissão Estadual da Verdade, realizada na Assembleia Legislativa, e relatou a experiência dele durante a ditadura militar, que teve início no Brasil em 1964. Líder estudantil na época, Manuel Dias foi preso e teve o mandato cassado por 2 vezes. A primeira em 64, quando era vereador, e a segunda vez, quando exercia o mandato de deputado estadual. 10 anos após o fim da ditadura, o ministro destacou que o Brasil vive um momento importante de denúncia do golpe militar. As novas gerações têm que tomar conhecimento porque a democracia precisa ser consolidada. Ela se consolida na medida que todos participem e que saibam da importância da democracia e da necessidade de se mantê-la. A grande virtude desse movimento é de reavivar a memória, de registrar depoimentos, porque a versão que está escrita é a versão dos vencedores. Falta a versão daqueles que foram os derrotados temporariamente, né? Então, é bom porque está melhorando muito, avançou muito. Este ano, a grande parte da população está curiosa em saber o que é que aconteceu e está se aprofundando
no conhecimento dessas ações nesse período negro do Brasil. Natural de Criciúma, o ministro Manuel Dias destacou que o município foi o centro da repressão em Santa Catarina por ter um movimento sindical muito forte. Foi em Criciúma que Daniel Rachadel viveu um dos momentos mais dramáticos. As lágrimas interrompem a fala por várias vezes quando ele lembra o período da ditadura militar. Operário de uma mina de carvão, ele foi preso em 1975 depois de aderir a uma paralisação na empresa. Eu achava que eu podia lutar por um melhor salário, que nós estávamos lutando mesmo, era por um melhor salário. E quando nós vimos, nós estávamos sitiados pela ditadura, que nos cercaram e nos prenderam. Eu não trago nenhuma lembrança boa desse tempo, não tem nada que eu possa dizer que seja bom desse tempo. Da tortura não tem nada de bom, não teve nada que disse assim, não, tirei alguma lição disso. Daniel ficou 7 meses reclusos em Criciúma, Florianópolis e Curitiba. Na capital do Paraná, sofreu torturas físicas que deixaram traumas psicológicos até hoje. Um problema que afeta também as famílias dos perseguidos políticos. Eli Martins é viúva do professor universitário Valmir Martins, antigo militante e fundador do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, falecido em 2012. Ele relata que a falta de informações sobre o paradeiro do marido era uma das situações mais agoniantes da época. O sentimento da ausência, da falta que as crianças sentiam do pai. A mais velha disse um dia para ele, né? Pai, eu tenho mãe presente e pai ausente, entende? Isso a criança sente. A mãe dele sofreu muito porque não entendia nada. O filho preso, um filho que era excelente para ela, nunca fez mal para ninguém, ser preso sem ter feito nada, né? Os depoimentos prestados na reunião da Comissão Estadual da Verdade vão se juntar a outras dezenas de histórias de catarinenses que tiveram os direitos violados durante a ditadura militar que durou no Brasil até 1985. As informações prestadas serão incluídas no relatório que a comissão deve entregar ainda este ano para a Comissão Nacional da Verdade. A grande importância da comissão é que ainda tem muita gente que a gente não conhece, que a gente não sabe, porque foram pessoas que não tiveram uma militância ativa num partido político, mas foram presas, sofreram torturas, perderam o emprego, mas que como não eram militantes, a gente não tem o contato. Queremos constar. A quantidade de prisões que houve em Santa Catarina, a quantidade de mortos, quantos advogados, quantos sindicalistas, quantos sindicatos. Começam em julho as inscrições para o 4º troféu e certificação de responsabilidade social promovido pela Assembleia Legislativa. Integrantes da comissão mista que organiza o prêmio participaram de uma videoconferência para conhecer detalhes da premiação realizada pelo Poder Legislativo do Rio Grande do Sul. A reunião por videoconferência foi realizada nas sedes das Assembleias Legislativas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Durante mais de 1 hora, a presidente da Comissão Mista de Responsabilidade Social, Adelita Adiers, coordenou a participação catarinense no debate. Ela representa a FACISC, a Federação das Associações Empresariais do Estado. Também participaram representantes da Assembleia Legislativa, da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, do Observatório Social, Fátima e Fiesc. Acrescentamos vários itens agora no nosso novo edital, que é resultado dessa videoconferência. Então, assim, foi muito proveitosa mesmo essa videoconferência hoje. E trouxe várias experiências que realmente estava faltando para a gente, algumas informações. Para cada ano a gente tem mais informações e melhorando cada vez o nosso edital. Então essas melhorias são importantes para a nossa comissão mista. O prêmio reconhece o trabalho realizado por empresas privadas e entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos de melhoria da qualidade de vida da sociedade e de preservação ambiental. A entrega do troféu e das certificações está marcada para o final do ano. Nesta fase da organização, a comissão está revisando o edital de inscrições para definir documentos necessários à própria premiação e detalhes das inscrições. A videoconferência ajuda a colher novos subsídios para o edital, que deve ser lançado no dia 4 de julho.
Essa videoconferência possibilita a troca das boas práticas que o Rio Grande do Sul já realiza com as que nós também realizamos, né? A comissão, então, aproveitou esse momento para um aperfeiçoamento de alguns pontos que nós estamos discutindo para a implementação ou discussão para as futuras edições. Então, contribui, né, nessa troca de experiências, esse network entre os estados e as suas práticas de responsabilidade social. A semana que passou também foi marcada pelas discussões sobre o uso de energias renováveis e o consumo responsável. Este foi o tema central do Sustentar 2014, realizado esta semana na Assembleia Legislativa. Um dos temas debatidos foi a política energética do Ministério de Minas e Energia. As hidrelétricas são responsáveis por quase toda a geração de energia elétrica do país. A produção, através de usinas de grande porte, tem chamado a atenção para os efeitos que causam ao meio ambiente. Especialistas em fatores climáticos e ambientalistas têm afirmado que as hidrelétricas não são tão sustentáveis quanto parece. Os grandes lagos provocam alterações no clima, afetam a biodiversidade e a vida das comunidades mais próximas. Encontrar formas para aproveitar novas fontes de energia que não causem estragos ao meio ambiente tem sido o desafio de vários países, inclusive o Brasil. Num país de dimensões continentais, a preocupação do governo é implementar programas que atendam às realidades regionais. E foi isto que o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura Filho, falou aos participantes do fórum. A região sul brasileira é uma região que tem um potencial energético muito significativo. Faço referência inicialmente à hidroeletricidade no Rio Iguaçu e no Rio Uruguai, onde várias usinas hidrelétricas foram construídas, usinas que têm uma vantagem de um impacto ambiental muito reduzido, usinas que produzem energia com um custo baixo. Além disso, a região sul tem a opção do carvão mineral. Hoje já existe a queima limpa. Tecnologias relacionadas à captura do carbono estão em desenvolvimento no mundo e o carvão mineral certamente será uma fonte que, quando atingir uma competitividade mais favorável com outras opções que o Brasil tem e a região sul tem, certamente será uma fonte que vai ser utilizada. Outro tema debatido foi o potencial das energias alternativas no Brasil, em especial a energia vinda do sol. Segundo o diretor-presidente do Instituto Ideal, organização sem fins lucrativos que atua na promoção de energias renováveis e de políticas de integração energética na América Latina, esse potencial é muito grande. Mauro Passos apresentou iniciativas como o Simulador Solar, disponível no site www.americadosol.org, que rapidamente calcula qual o investimento necessário para instalar coletores fotovoltaicos em residências. Segundo o dirigente da instituição, é cada vez maior a tendência de cada um gerar sua própria energia, com destaque para a energia solar. O sol é, de todas as fontes, a mais limpa que se tem e a única em que você pode consumir e no mesmo lugar em que está produzindo. Se você tiver um telhado solar com a energia fotovoltaica, não para aquecimento d'água, mas para gerar energia, você está livre de linhas de transmissão, linhas de distribuição, a própria cidade fica mais bonita, né? E os telhados também. A geração de energia feita pelos pequenos consumidores também foi tema abordado pelo deputado federal Pedro Kizai. Ele falou sobre a construção do marco regulatório da microgeração e lembrou que atualmente participa da comissão especial que discute no Congresso Nacional a medida provisória 643, que vai estimular a produção descentralizada de energia. Por exemplo, todas as casas do Minha Casa Minha Vida, no financiamento que a Caixa Econômica produzir, incorpora a energia solar. Se é mais 3 mil, mais 5 mil, incorpora no financiamento de 30 anos. E com isso só incorpora um pouquinho mais de custo na mensalidade. Segundo lugar, uma política de certificação na comercialização dessa energia, com garantia de que dá para produzir em cima da minha casa e colocar na rede e receber em moeda corrente. Esta é a 5ª edição do Sustentar. O fórum, criado para promover o debate sobre a sustentabilidade, voltou a ser realizado em Florianópolis, depois de 2 edições em Chapecó. O deputado Dirceu Dresch, que propôs a realização do evento, falou sobre a importância do uso das energias renováveis. Debater tema
energia renovável, consumo responsável, é um tema que para nós é muito importante para o futuro do Brasil. A sociedade precisa cada vez mais também se preocupar com a sustentabilidade, nós, lideranças políticas, legisladores. Então, este evento pode trazer muito acúmulo para as universidades, para as organizações e para nós, inclusive, para apresentar projetos e políticas aqui também incentivam esse setor. Se nós não tivermos alternativas, o Brasil vai parar de crescer, né? Nós não estamos produzindo investimentos no mesmo volume do crescimento do país e é preciso construir, debater, encontrar novas alternativas e o Sustentar tem esse propósito. E para fechar, a troca de comando nos 3 poderes do Estado. Quem conta é a repórter Maria Helena Salles. O governador Raimundo Colombo passou o comando do Estado ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Nelson Schaefer Martins. A solenidade contou com a presença de autoridades, colegas do Poder Judiciário, amigos e familiares do desembargador, que permanece como governador em exercício durante 7 dias. Colombo cumpre missão internacional nos Estados Unidos na companhia do presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, que também participou da solenidade. A missão termina na segunda-feira, mas o governador licenciado e o vice Eduardo Pinho Moreira seguem agenda particular no exterior. Nós estamos cumprindo o mandamento constitucional que determina que na linha sucessória assume o vice-governador, no seu impedimento o presidente da Assembleia e ainda não podendo o presidente do Tribunal de Justiça. Nós estamos recebendo essa missão com muita humildade, mas estamos dispostos a atender os pleitos de Santa Catarina nessa semana que nos é concedida. Ele é um homem extraordinário, eu o conheço há 35 anos. A sua história, a sua carreira exitosa e qualificada lhe dá credenciais extraordinárias. Então é um privilégio ter um homem público com tanta credibilidade e respeitabilidade em Santa Catarina e é uma honra tê-lo como sucessor nesse momento. E eu vou cumprir uma agenda importante para o Estado, que é a construção de uma parceria industrial para o desenvolvimento de uma riqueza catarinense, que é o carvão mineral transformado em fertilizante, ajudando o Brasil a ser produtor e importar menos, o que torna mais competitivo o nosso setor. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, seria o segundo na linha de sucessão depois do vice-governador, mas não pode assumir o cargo, porque além de acompanhar Raimundo Colombo na missão internacional, ele é candidato nas eleições de outubro deste ano. Quem assume o poder legislativo estadual é o deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo vice-presidente da mesa. Por hoje é só, o Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.